Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu convido todos vocês aí para abrirem as suas Bíblias comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A gente vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 14 ao verso 28. O capítulo 5 é o último capítulo dessa primeira epístola e ela termina exatamente no verso 28. Podemos ir? Amém, glória a Deus e aleluia, ou misericórdia? Amém? A partir do verso 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 14, o texto diz assim para nós: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejai longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem, mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Esse texto aqui, gente, já fala muita coisa por si só, né? Não precisava nem de explicação, nem de nada. Mas eu acho que para que a gente possa entender um pouco melhor todas essas instruções que o apóstolo Paulo, que é o autor dessa epístola, dá para esses irmãos aqui na igreja de Tessalônica, é melhor a gente conhecer um pouco sobre quem são esses tessalonicenses e por que Paulo está dando essas recomendações específicas para eles. Então, como sempre, quem me conhece sabe, acho que o melhor é a gente fazer um bom amparo histórico dessa epístola aqui, saber, de fato, por que o apóstolo escreveu, como ela escreveu e como essa igreja surgiu. Então, eu peço que vocês deixem o seu texto aberto aqui, porque a gente vai voltar e revisitar esses versos aqui. Eu pretendo falar um pouquinho e pincelar algumas coisas específicas desses versos, então deixa a sua Bíblia aberta aqui. Mas, para que a gente entenda um pouco mais sobre essa igreja, eu quero contar para vocês aí sobre o nascimento dessa igreja. E o nascimento dessa igreja está escrito lá no livro de Atos. Então, depois vocês vão lá e confiram. Essa igreja aqui, o nascimento dela está narrado em Atos, no capítulo 17. Para a gente entender, na verdade, o melhor é você começar lendo Atos, capítulo 16. Essa igreja aqui foi fundada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, o livro de Atos, em grande parte dele, o conteúdo dele se concentra nas viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, até que ele fosse, então, preso. E, durante a sua segunda viagem missionária, ele já tinha iniciado essa segunda viagem missionária, e ele tinha um plano. O plano dele era: eu vou revisitar algumas das igrejas que foram fundadas na primeira viagem e vou expandir minha viagem para a Ásia. Esse era o plano dele. Até que ele ouviu, ele teve um sonho e ouviu um homem num sonho falando com ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, então, ele abriu mão do próprio plano dele, resolveu seguir o plano do Senhor, deixou de lado o que ele planejava fazer indo para a Ásia e entrou, então, na província da Macedônia. A capital da província da Macedônia era essa cidade aqui, Tessalônica. Não foi a primeira cidade pela qual ele passou. Quando ele chega, então, na província da Macedônia, ele começa por Filipos. Lá em Filipos, ele acaba, inclusive, sendo preso. Depois que ele é solto, então, dessa prisão em Filipos, é que ele chega aqui na cidade de Tessalônica. Nessa cidade, o texto de Atos conta para nós que o apóstolo Paulo chegou primeiro
na sinagoga, era um costume dele, ele sempre procurava a sinagoga, porque ele pensava em ter um ponto de contato para compartilhar o evangelho com as pessoas. Então, ele esperou o sábado, que era um dia cheio de sinagoga, foi na sinagoga e ele repetiu esse procedimento por 3 sábados. E assim surgiu essa igreja. Ela é um fruto de um trabalho de pregação de 3 sábados do apóstolo Paulo nessa igreja em Tessalônica. E aconteceu uma grande conversão de pessoas, alguns judeus, muitos gregos, muitas mulheres. Os judeus ficaram enciumados com o trabalho de Paulo e como as pessoas estavam se convertendo e começaram, então, a persegui-lo. Não encontraram a pessoa que estava hospedando ele na casa dele, que era o Jason. E aí levaram o Jason à praça pública e causaram um tumulto ali naquela cidade. E eles tinham uma acusação. E a acusação eu acho maravilhosa, gente. A acusação que eles tinham contra Paulo, contra os colaboradores de Paulo, contra Jason, era o seguinte: eles chegaram ali em praça pública da cidade para ser julgado pelas autoridades na frente do povo, e a acusação deles é o seguinte: estes homens que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. E como é que eles estavam transtornando o mundo? Porque eles afirmavam que Jesus Cristo é rei. E eles queriam viver de acordo com essa afirmação. Uma afirmação que era completamente contracultural. Então, só quando a gente olha o esboço de como essa igreja nasceu, já tem umas coisas aqui muito legais que a gente aprende, gente. Primeira coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo é que a gente pode e deve fazer os nossos planos, gente. Não tem nada de errado. A gente está entrando aí num novo ano. Esse é um momento onde a gente revisita tudo aquilo que a gente, às vezes, planejou e não deu certo. E a gente pensa em novos planos para a nova etapa de vida que a gente está vivendo. A gente tem sonhos, a gente tem planos. Não tem nada de errado com nada disso. O apóstolo Paulo fez o plano dele. Só que no momento em que o Senhor disse para ele, assim, olha, Paulo, não é que seu plano seja ruim, não, mas eu tenho um outro propósito para você, Paulo foi bem rápido em trocar o próprio plano pelo plano de Deus. Ontem a gente estava aqui na reunião dos jovens e o Cezinho falou justamente sobre isso. Ele falou sobre como, às vezes, a gente quer que Deus pegue carona nos nossos planos e não dirija o nosso carro, para usar uma metáfora automobilística aí. A gente é muito rápido em dizer, Senhor, pula na minha garupa e vem. Mas quando o Senhor fala assim, não, na verdade é você que tem que andar na minha garupa, aí a gente já não quer muito abrir mão do volante, não. A gente quer que o Senhor nos abençoe. Mas, como o Cezinha falou ontem, isso tocou meu coração para começar essa mensagem assim, não é a gente, não é Deus que segue no nosso caminho, é a gente que segue no caminho do nosso Senhor. E Paulo ensina isso aqui para a gente. E a coragem de Paulo é uma coragem que repercute na nossa vida hoje. Porque para Paulo, poderia não parecer tão grande coisa assim, essa mudança de direção. Mas foi graças à mudança de direção que o evangelho entrou na Europa. E foi graças a esse evangelho ter entrado na Europa que ele chegou no Novo Mundo. E é graças a isso que eu e você estamos aqui hoje. Então, talvez se Paulo tivesse seguido o caminho da Ásia Menor, eu e você não estaríamos aqui hoje. Porque nós somos fruto do trabalho da Europa em evangelizar o Novo Mundo. Então, Deus sabia porque ele estava mudando a rota de Paulo. Paulo provavelmente não entendia, porque ele era um excelente estrategista. E ele estava procurando a Ásia com base no fato de ser um excelente estrategista. Mas Deus veio para ele e falou assim, olha, Paulo, você não sabe do futuro, meu amigo. Mas eu sei. Então, eu sei porque eu estou te falando para fazer isso. Mesmo que você não entenda. Faça. E aí, essa é a primeira coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo. A segunda coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo, com essa história, é que nem sempre, gente, fazer a vontade de Deus vai ser fácil. Quer dizer, Deus virou para ele e falou assim, ó, vai para Macedônia. Ele chegou na Macedônia, foi preso em Filipos. Aí, injustamente. Aí, depois que ele conseguiu ser solto, ele foi para Tessalônica. Aí, em Tessalônica, o pessoal queria prender ele de novo. Não prender, porque não acharam ele. Aí, ele teve que sair fugido da cidade. Aí, ele foi para Bereia. Quando ele chegou em Bereia, o pessoal de Tessalônica já tinha ido atrás dele, porque eles não queriam mesmo que ele levasse a palavra. Aí ele teve que fugir também de Bereia e teve que ir lá para Atenas. Ele só conseguiu parar mesmo quando ele chegou lá em Corinto.
Fazer a vontade de Deus nem sempre significa que tudo vai ser tranquilo e favorável. Pode ser que a vontade de Deus dê para a gente ir enfrentar algumas dificuldades no meio do caminho. Isso aconteceu com Paulo, fez com que ele desistisse, fez com que ele achasse que não era Deus porque não estava tudo tranquilo e favorável? Não. Ele perseverou porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus para ele, o propósito de Deus para ele. Então, mesmo em meio aos momentos que não eram tão fáceis assim, ele perseverou em cumprir o chamado e viver o propósito que Deus tinha para ele. Terceira coisa que a gente aprende nesse texto é qual que é o nosso chamado e a nossa vocação, gente. Eu acho que o pessoal que estava lá em Tessalônica, quando eles levaram os irmãos para frente daquele julgamento, eles provavelmente na cabeça deles estavam falando uma coisa muito ruim a respeito deles. Olha, esses que transtornaram o mundo chegaram até aqui, são perigosos. Eles são muito perigosos, eles precisam ser parados, porque eles são pessoas perigosas, estão transtornando o mundo, virando o mundo de cabeça para baixo, dizendo que Jesus Cristo é rei e querendo viver sobre as ordens desse novo rei, que é bem diferente daquilo que a gente tem vivido. Então, isso mostra para a gente também, gente, que a gente, como cristão, tem que ter esse alvo aí. Nós somos chamados para ser contraculturais. A gente não é chamado para nadar com a corrente. A gente é chamado para fazer aquilo que o Cazuza falou na música dele, nadando contra a corrente. Entendeu? Só que ele estava nadando só para exercitar. A gente está nadando contra a corrente porque a gente sabe que a corrente não está levando para o propósito de Deus. Então, a gente tem que se esforçar para nadar contra a corrente, para ser contracultural, para pregar e viver o evangelho do reino. Porque se Jesus é nosso rei, isso significa que ele é governante sobre a nossa vida. E que as leis que regem as nossas vidas são as leis do reino de Deus, porque ele é o nosso rei. E a gente é o embaixador desse reino, que tem que proclamar esse reino, manifestar esse reino e viver esse reino, como aqueles irmãos estavam fazendo, mesmo diante das situações difíceis. E aí, quando a gente entende tudo isso, a gente entende todas essas coisas que Paulo falou para essa igreja. Porque quando Paulo escreveu para essa igreja, ele só consegue escrever para essa igreja quando ele chega lá em Corinto. Então, quando ele chegou em Corinto, foi o lugar onde ele ficou mais tempo aí, né, durante a sua segunda viagem missionária, pelo menos depois de todo esse tempo turbulento aí, ele consegue ficar mais ou menos 1 ano e 6 meses lá em Corinto. E quando ele está em Corinto, ele tinha deixado para trás aí o Timóteo e o Silas, lá em Bereia. E aí eles vão de Bereia até Corinto e trazem algumas informações para o apóstolo Paulo. Fala assim, olha, Paulo, a igreja que você ministrou lá, e que nasceu daquele trabalho em Tessalônica, ela está forte. Ela está firme no amor. Aquela igreja lá está perseverando. E olha que ela tem lá perseguição religiosa, porque os judeus da sinagoga estão perseguindo eles. Tem uma perseguição política, porque as autoridades estão de olho neles. Tem uma perseguição cultural, porque a forma como eles vivem é totalmente contracultural à cultura daquele povo lá. Mas eles estão perseverando. Tem uma oposição intelectual, porque aquela era uma cidade grega, dominada pela filosofia grega, mas eles estão perseverando. Mesmo com toda essa oposição do mundo à volta, eles estão perseverando, Paulo. Mesmo que ela tenha sido uma igreja fundada com tão pouco tempo do seu pastoreio ali, eles estão perseverando, irmão. A perseguição não os está parando. Mas eles têm umas coisinhas meio doidas lá. Tem umas coisinhas assim que não deu muito tempo de você esclarecer alguns pontos de doutrina, e eles estão tendo umas dificuldades lá. Uma dificuldade principalmente com como é que eles vão viver a vida deles até o retorno do Senhor Jesus. Então, essas cartas são cartas extremamente escatológicas. Tanto 1 Tessalonicenses quanto 2 Tessalonicenses tratam muito do retorno do Senhor Jesus. Por quê? Porque essa igreja estava com dificuldade nesse assunto mesmo. Então, tinha irmão nessa igreja aqui que falou assim, já que Jesus está voltando mesmo, eu não preciso trabalhar, eu não preciso estudar, eu não preciso fazer uma academia, eu não preciso pensar na saúde do meu corpo, eu não preciso nada, porque Jesus está voltando mesmo, eu vou sentar aqui na minha rede, entendeu? Ver se eu leio a minha Bíblia aqui e olho lá, né? E vou aguardar Jesus voltar. Aí, Paulo falou assim, não,
está faltando equilíbrio na forma como essas pessoas estão desenvolvendo a sua fé. Então, está faltando para elas um pouco de ensino. Então, tem umas coisas que eu preciso ensinar para eles, para alinhá-los, para eles saberem como que eles vivem a vida deles, enquanto aguardam o retorno do nosso Senhor Jesus, com grande expectativa no retorno do Senhor, mas sabendo como é que eles vivem até lá. E aí ele, então, depois de dar conselhos bem escatológicos e explicar sobre essa questão da vinda do Senhor Jesus e de como eles deveriam se portar, depois de também elogiá-los pela fé deles, pelo amor deles, pela perseverança deles, Paulo, então, dá esses conselhos bem práticos, que estão aqui no texto que nós lemos. E eu acho que esses conselhos, apesar de talvez nós estarmos vivendo em alguns aspectos de forma muito diferente daqueles irmãos, em outros aspectos, se você prestou bem atenção aí na oposição que eles enfrentavam, você vai ver que a gente vive uma situação bem parecida com a deles. A gente também enfrenta uma oposição religiosa, a gente também enfrenta uma oposição intelectual, a gente também enfrenta uma oposição política e a gente também enfrenta uma oposição cultural. Talvez não cheguem às vias de fato aqui no Brasil, como eles, de serem presos, mas o ambiente desafiador que eles viviam, a gente também vive. Então, o ambiente intelectual não é o mesmo, mas o desafio intelectual também existe para nós, como um desafio religioso, como um desafio político, como um desafio cultural de forma geral. Então, todas essas admoestações, todo esse ensino do apóstolo Paulo e esses conselhos se aplicam muito à nossa vida. E aí, como eu disse, quando a gente pensa que a gente está tendo aí essa nova oportunidade de olhar para tudo que a gente viveu até agora e nos realinharmos à vontade do Senhor para esse próximo ciclo que abre para nós, eu acho que é mais importante ainda a gente pensar nesses conselhos tão práticos para que a gente possa aí entrar nesse novo ano que nós temos a oportunidade de viver, levando em conta esses conselhos do Senhor para a nossa própria vida, enquanto eu e você aguardamos o retorno do nosso Senhor. Então, é por isso que eu queria convidar você para voltar para o texto comigo, depois de toda essa introdução aí. Eu quero te convidar a voltar para o texto, para a gente prestar atenção, então, em alguns desses conselhos que o apóstolo Paulo dá para a gente. E a gente vai voltar, então, pontuando alguns aspectos. Eu quero começar relendo o verso 14 e o 15. E esses versos dizem o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá para esses irmãos é um conselho que diz respeito a como eles deviam se relacionar uns com os outros. E esse é um conselho, gente, para a gente que é crente. A gente pode falar assim, mano, mas ele está falando assim, não retribui o bem com o mal, ele está falando isso para crente. Tá, gente, está falando para crente, está falando para o pessoal da igreja de Tessalônica. Por quê, gente? Porque a gente que é crente, a gente continua sendo gente, a gente ainda tem dificuldade. Então, tem hora que a gente é insubmissa à palavra de Deus. E a gente precisa ser exortado. Tem hora que a gente está desanimado, que a gente está cansado, que a gente está ansioso, ainda mais com tudo que o mundo impõe para a gente. E a gente precisa ser consolado e fortalecido. Tem hora que a gente está fraco mesmo na nossa fé, e a gente precisa ser amparado. E tem hora que a gente é a pessoa que está forte, que tem a obrigação com o nosso irmão de ser a pessoa que vai admoestar, que vai consolar e que vai amparar. Isso acontece com todos nós. Então, Paulo está falando assim, ó, em vez de você só julgar o seu irmão porque ele está em pecado, que tal você orar, pedir a direção de Deus para você exortá-lo em amor, admoestá-lo em amor, não falar mal dele pelas costas, não contar para os outros, mas admoestá-lo,
com graça, com amor, com sabedoria, buscar fortalecê-lo, ampará-lo, consolá-lo, porque vai chegar um momento em que você também vai precisar disso. E, então, Paulo diz para aqueles irmãos, fala assim, olha, nós somos o amparo uns dos outros. E é assim que nós devemos fazer uns para com os outros. E, para fazer isso, nós vamos precisar dessa palavrinha aqui, que é essa tal de longanimidade. Longanimidade significa ânimo longo, que é o contrário do estupim curto. Quem que já escutou essa, gente? Estupim curto é aquela pessoa que fala assim, não leva o desaforo para casa. Ô, gente, isso era você antes de você converter. Depois que você converteu, não pode mais ser assim, mas a gente ainda é assim, gente, porque o velho homem, entendeu? Eu gosto dessa frase do Lutero, ele fala, e eu sempre levo isso para a minha vida, entendeu? Eu fui lá e afoguei o meu velho homem na água do batismo, mas só que ele sabia nadar. Então, volta e meia, ele quer ressurgir lá da água e tomar o controle. Então, é por isso que eu preciso dessa tal de longanimidade, gente. E essa longanimidade é engraçado, porque se você for lá e olhar em Gálatas 5:22, lá fala sobre as virtudes do fruto do Espírito Santo. E uma dessas virtudes é a longanimidade. Então, isso significa que a longanimidade não é uma coisa que você produz em você mesma, gente. É uma coisa que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na sua vida à medida que você vai se relacionando com Ele. Porque não é fácil. Não é fácil que o Senhor, por intermédio de Paulo, está dizendo para esses irmãos. Que ele está dizendo, olha, gente, a gente tem que inverter a lógica. A gente vai ser tardio para irar, mas vai ser rápido para perdoar. A gente não vai guardar mágoa. E por que ele está dizendo isso para a crente, gente? Porque, às vezes, a gente, aqui dentro, vai, sim, magoar uns aos outros. Às vezes, a gente vai falar uma palavra atravessada. Às vezes, a gente não vai ter a sabedoria devida e a gente vai causar uma confusão. Às vezes, a gente vai, como o pessoal lá no interior fala, dar uma escorregada no quiabo, fazer um trem que não devia, falar um trem que não devia. Então, a gente precisa ter essa longanimidade. E precisa ser esses que, quando alguém faz o mal para a gente não retribui com o mal, a gente retribui com o bem. A gente estende para essa pessoa a graça, a compaixão e a misericórdia que foi estendida para a gente. Ah, Vanessa, mas isso é injusto. De fato, gente, é injusto mesmo. Porque se fosse justo, nenhum de nós estaríamos aqui, olha. A gente está aqui porque o Senhor Jesus estendeu para nós a sua graça e a sua misericórdia e a sua compaixão e foi para a cruz por nós, para que a justiça de Deus fosse satisfeita nele e não em nós. Jesus retribuiu com bem todo o nosso mal. E ele nos ensina, então, que a gente tem que buscar essa virtude do fruto do Espírito, que é a longanimidade, para que a gente possa estender para as pessoas essa misericórdia, essa graça, que é uma coisa, gente, que, como eu disse de novo, só o Espírito Santo produz na gente, porque a nossa carne quer gritar mesmo. Mas, à medida que caminhamos com o Senhor, Ele vai nos ajudando a sermos essas pessoas na vida uns dos outros. Então, é por isso que a primeira coisa que a gente tem que pedir ao Senhor é que o Senhor nos ajude a nos enxergarmos dentro dos nossos relacionamentos, para que a gente possa ser essas pessoas e ter essas atitudes que Paulo está falando. Que a gente possa ser aquele que admoesta, que a gente possa ser aquele que consola, aquele que ampara, aquele que tem o ânimo longo para com o nosso próximo e aquele que retribui o mal que, porventura, soframos com o bem. Lembrando que assim Deus age para conosco. Depois disso, o apóstolo Paulo continua, e lá no verso 16 ele diz, regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Aqui está no imperativo, né, gente? É como se Paulo desse uma ordem para aqueles irmãos. Fala assim, ó, alegrai-vos sempre. E aí, às vezes eu leio esse texto bíblico e eu fico assim, Paulo, você não sabe o que eu estou passando aqui, né? É porque você não sabe. Mas o homem que escreveu isso, gente, como eu disse para vocês, foi o homem que foi preso injustamente em Filipenses, lá em Filipos. Quando ele estava preso injustamente lá em Filipos, por fazer o bem para aquela comunidade, ele foi preso injustamente, ele e Silas, e aí ele estava no cárcere inferior, ou seja, era o fundo do poço da prisão, gente, era o calabouço mais fundo mesmo da prisão. E o que aqueles caras estavam fazendo lá no calabouço mais fundo da prisão, gente? Se alegrando no Senhor. Ele e Silas resolveram cantar o corim de fogo
enquanto eles estavam lá, e Deus, eu sempre imagino a cena desse jeito, enquanto eles cantavam o corinho de fogo lá embaixo, Deus batia o pé no seu trono lá em cima, enquanto Deus se empolgou com eles, aquela prisão balançou tudo, e as portas da prisão se abriram, e a prisão não caiu. Por isso que eu acho que era Deus batendo o pezinho, gente, porque não foi um terremoto, porque a prisão não desabou. Só as portas que se abriram quando a terra tremeu. Foi um milagre do Senhor, honrando os seus servos, que, como o próprio apóstolo diz em outro momento, mesmo quando estamos entristecidos, permanecemos alegres. Esse é um paradoxo. O apóstolo Paulo fala a respeito disso com os irmãos em outra das suas epístolas. E aí a gente pensa, mano, como é que eu posso estar triste e alegre ao mesmo tempo? Porque Paulo está falando isso. Fala assim, olha, estamos entristecidos, mas ainda assim alegres. Isso quer dizer, gente, que Paulo reconhecia a sua humanidade, reconhecia, sim, que às vezes é difícil. Entendeu? O cara não estava preso, satisfeito que ele estava preso, ele estava satisfeito porque Deus estava com ele, é diferente. Agora ele estava satisfeito por estar lá no cárcere inferior. Não, porque ele não era um sadomasoquista, gente, ele não era doido. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E assim como a longanimidade, a alegria também está lá, em Gálatas 5, 22. Também é uma virtude produzida em nós à medida que caminhamos com o Espírito Santo. Né? Porque lá começa justamente com o amor, a alegria, a paz, e vai indo, e chega na longanimidade, e tem inúmeros outros aí. São 9 virtudes. Eu aconselho os irmãos aí, né, a depois irem lá e conferirem também o texto de Gálatas 5, 22. Então, essa alegria que Paulo tinha não quer dizer que ele estava desconsiderando as circunstâncias. Não quer dizer que, às vezes, ele não se entristecia no coração dele pelas situações que ele estava passando, pelas dificuldades que ele estava passando, ou que estava vendo a sua igreja, o povo de Israel passar. Não, quer dizer que ele tinha uma alegria que vinha do Espírito de Deus. E que, mesmo quando as coisas estavam difíceis, ele conseguia manifestar essa alegria, que é uma virtude do fruto do Espírito na vida dele. É mais ou menos aquilo que o Abacuque falou. Abacuque foi um profeta do Antigo Testamento que recebeu uma profecia muito dura do Senhor. Né? Deus virou para ele e a profecia, né, o que Deus falou com ele era sobre o julgamento do povo. E Deus falou assim, olha, o povo vai cair mesmo. Não tem jeito, era uma profecia, uma palavra dura. E aí o texto diz que ele orou, que ele se botou na torre de vigia, que ele intercedeu, e que Deus falou para ele, falou assim, olha, mas o meu povo de coração duro, de fato, vai para o cativeiro, vai para o exílio. É uma palavra dura. E aí, depois de receber aquela palavra tão dura, o Abacuque vira e fala o seguinte, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos pastos, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Era uma escolha também. Ele estava escolhendo, mesmo diante de saber que as circunstâncias não seriam favoráveis. Ele tomava uma decisão de confiar no Senhor, e isso produzia alegria no coração dele, pela confiança que ele tinha no Senhor, ainda que ele não tivesse recebido do Senhor a palavra que ele queria e que a resposta da oração dele também não fosse o que ele queria. Então, esse é outro ensinamento aí, porque a gente está vivendo tempos que são desanimadores mesmo, né, gente? A gente se sente cansado. Se você assistir meia hora de jornal, você já pensa assim, qual que é a próxima ponte que eu vou para eu pular? Entendeu? Porque a situação não está tranquila e não está favorável. A gente fica absurdado com as coisas que a gente vê por aí. Mas é por isso que a gente precisa buscar do Senhor aí essa fonte de renovo, de regozijo, de alegria, de esperança para as nossas vidas, independente das circunstâncias, como Paulo fala para essa igreja que estava sofrendo oposição e perseguição, para que eles mantivessem aí essa virtude do fruto do Espírito Santo na vida deles e alegrassem-se no Senhor sempre. Aí depois ele continua e ele fala no 17, orai sem cessar. Outra coisa que a gente precisa tomar como hábito. Quando Paulo fala sobre orar sem cessar, o que ele está falando? Está falando que essas pessoas deviam ter como hábito da vida delas orar em todo o tempo. Então, gente, a gente também precisa aprender a ter esse hábito. Porque o Senhor Jesus disse, olha, tem hora que você vai entrar para dentro do seu quarto, você vai fechar a sua porta e você vai falar ao Pai em secreto.
e o Pai que te vê em secreto, ele vai te responder e vai se manifestar a você. Mas a gente está vivendo no século XXI, e verdade seja dita, talvez nem todo dia você consiga fazer isso aí que o Senhor falou. Talvez nem todo dia você consiga, de fato, ter aquele momento que você vai entrar para o seu quarto e vai fechar a sua porta e vai orar, e às vezes você faz isso, e aí você fala assim, Senhor, eu te abençoo, porque você está fazendo isso já meio dormindo, meio lá assim, porque é a hora que você tem. Quer dizer que você não deve achar o momento adequado, gente, é fazer o que o Senhor Jesus falou. É eu separar um tempo, independente da minha rotina, para eu estar com o Senhor. Meditar na palavra dele, e orar e o buscar. Mas quer dizer que, mesmo quando eu não consiga fazer isso, eu preciso ter a oração como uma rotina da minha vida. Porque é isso que Paulo está falando. Fala assim, orai sem cessar. Ou seja, você está lá tomando banho na sua casa, em vez de você pensar nos problemas, você ora. Você está lá no seu carro, aí, em vez de você ficar lá estressado com o trânsito, que está todo bagunçado, que está todo mundo fechando todo mundo, você ora. E aí, se o trânsito atrasar, não tem problema, porque a lista de oração da gente é tão grande que você pensa assim, nossa, engarrafamento, beleza, vou conseguir orar pelo fulano, ciclano, beltrano, todo mundo que está aqui na minha lista. Olha como que seria diferente se a gente aproveitasse essas oportunidades para orar, em vez de fazer o que a gente normalmente faz. Você está lá na fila, está lá, e todo mundo reclamando, que o fulano passou na frente, porque não sei o quê. E você podia estar lá intercedendo, Deus abençoe essas pessoas aqui. Eu não sei quem nessa fila aqui conhece o Senhor, mas abençoa essas pessoas, abre os olhos dessas pessoas aqui, liberta esse pessoal aqui que está cheio de demônios, se manifesta para eles. A gente podia estar fazendo isso, gente. Mas a gente nem lembra. É por isso que o apóstolo Paulo ensina, orai sem cessar. Então, começa a pensar na sua rotina aí, no seu dia, que dá para você orar enquanto você está na academia. Gente, eu já passei várias vergonhas na academia. De vez em quando eu estou em cima do elíptico, aí quando vê eu estou assim já. Aí o povo olha e pensa assim, doida. Eu falo assim, doida, mas está tudo certo, que eu estou aqui com Jesus. Vocês estão estressados, vocês estão bagunçados. Eu estou aqui com Jesus, mesmo fazendo a doida. Aí é bom que todo mundo na academia já sabe que a menina doida lá é a crente, entendeu? Que escuta os louvor, que está lá enquanto está no elíptico, entendeu? Dizendo glória a Deus e aleluia. E o povo olha e fala assim, estou remindo o tempo, irmãos. Entendeu? Porque dá para eu estar lá, dá para eu cuidar do meu corpo e dá para eu orar sem cessar, enquanto eu estou lá. Dá para a gente fazer isso remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Isso é o orar sem cessar. Às vezes a gente é muito ritualístico. A gente acha que se eu não parar e não fizer aquilo ali, que eu não vou poder aproveitar uma outra oportunidade. Paulo está ensinando para a gente, eu sou um homem de oração. Eu não tenho momentos de oração. É uma diferença. Eu sou um homem de oração. Eu tenho uma vida de oração. E não só momentos de oração. Então, o apóstolo Paulo ensina isso para a gente. Ter uma vida de oração significa que eu vou separar momentos para a oração. Mas é mais do que isso. É eu criar o hábito de colocar a oração em todos os momentos da vida e para todas as coisas. Gente, toda vez que eu saio da minha casa, outra coisa que eu faço, eu oro pela vaga. É uma coisa boba, mas eu sempre oro pela vaga. Por quê? Porque eu falei assim, Jesus, é melhor eu orar do que eu estressar. Então, já vou orar para o Senhor me prover essa vaga aqui. Gente, Jesus, é bom demais. Eu vou no centro da cidade para ir naquele cartório lá e eu acho vaga. É milagre do Senhor mesmo. Então, orar sem cessar funciona. Depois disso, ele continua, então, lá no verso 18. E ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E esse texto aqui, gente, ele tem um negocinho assim que é importante da gente prestar atenção. Uma vez eu escutei uma pessoa falando uma coisa que é muito verdade. A teologia mora nas preposições. O que essa pessoa queria dizer? Que, às vezes, uma preposição pode mudar, sim, o sentido do texto. É por isso que a gente, às vezes, vai lá no grego, vai no hebraico, faz esse monte de coisa assim, e o pessoal fica, mas para que isso? Não precisa de nada disso, não. Mas é porque a teologia mora nas preposições, então os detalhes fazem diferença. Então, quando você olha para esse texto, você vê um exemplo disso. Não está dizendo, de tudo, dai graças. Está dizendo, em tudo, dai graças. Tem uma diferença nessa preposição do de para o em. Que diferença, gente? Paulo não está falando assim, olha, dá graças a Deus pela enfermidade. Dá graças a Deus pela morte. Dá graças a Deus, se for uma morte de crente, você dá graças a Deus mesmo que ele foi promovido, né, gente? Mas às vezes não é. O que eu estou querendo dizer? É que Paulo não está dizendo que eu devo
ser grato pelos problemas, por eles em si. Ah, não, meu filho está passando uma situação muito difícil, bateu o carro, está lá entre a vida e a morte, glória a Deus. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer, em todas as circunstâncias pelas quais você passa, você pode dar glórias a Deus. Não pelas circunstâncias em si, mas porque você conhece o caráter de Deus e a soberania de Deus que governa a sua vida. Então, independente da circunstância que você está vivendo, você vai conseguir ter um coração grato a Deus. Isso é mais ou menos assim, gente, é o que o povo lá de Israel não soube fazer. Quando ele fala aqui, né, para a gente dar graças em todas as coisas, o pessoal lá na minha casa fala que eu sou copinho meio cheio. Já ouviram essa expressão? Copinho meio cheio é a pessoa que sempre escolhe olhar para o lado bom do negócio. Eu tenho isso aqui comigo. Eu sempre escolho olhar para o lado bom do negócio e não porque está ruim. Aí eu vou conseguir dar graças. Quando a gente olha lá para a nação de Israel no deserto, a gente vê isso. Aquela nação, Deus tirou aquele pessoal do Egito, onde eles eram escravos, morria de trabalhar lá, não tinha uma água, naquele calor horroroso do Egito, fazendo tijolo, a bagunça danada. Mas quando eles saem de lá e Deus leva eles para o deserto, ao invés de eles falarem assim, glória a Deus, aleluia, a gente não é mais escravo. Ó, que maravilha. O que eles reclamam? Nossa, Deus trouxe a gente para morrer no meio desse deserto. Que saudade da cebola que eu comia lá no Egito. Só tinha cebola para comer no Egito, gente. Mas ele estava com... Olha só viu o lado ruim da situação que ele estava vivendo. E aí ele até esqueceu para trás. Porque, ao invés de concentrar no que era bom, só olhou para o lado ruim. Deus estava mandando maná do céu. E eles falaram assim, nossa, mas está ruim demais. Pelo amor de Deus, todo dia maná, não tem variedade, vontade de comer a carne. Entendeu? Aí Deus estava levando eles para uma terra que manava leite e mel. Os cachos de uva precisavam de 2 homens para carregar. Aí eles olharam e falaram assim, pelo amor de Deus, não, difícil demais de entrar, a cidade é murada, os homens lá é grande, forte, a gente é tipo uns gafanhotos, assim, não vai rolar. Vocês viram, gente? Eles só olhavam o lado ruim do negócio, por isso que eles murmuravam. Mas tinha lá o Josué e o Caleb. O Josué e o Caleb não desconheceram a situação, gente. Eles viram, olha, tem gigante na terra? Tem. Os muros e as cidades são muito difíceis de penetrar? São. Porém, Deus está conosco e Deus nos prometeu. Então, a gente vai entrar e a gente vai guerrear e a gente vai vencer. Como? A gente não sabe. Mas a gente sabe que Deus vai fazer. É a diferença, gente. Eles olharam, a situação era a mesma. O povo, Josué e Caleb, estava todo mundo na mesma situação. Mas o povo olhou de uma forma, Josué e Caleb olharam de outra forma para a mesma situação. Qual foi a diferença, gente? A fé que Josué e Caleb tinham em Deus. E que aquele pessoal não tinha, apesar de tudo que eles viram e viveram de Deus. Então, a gente tem essa escolha de ser ou o povo de Israel, que murmura de tudo, ou aquelas pessoas que fazem como Tiago fala. Ele fala, tende por motivo de alegria o passardes pelas tribulações. Pelas tribulações em si? Não, mas porque elas são usadas por Deus para produzir em nós perseverança. Para produzir em nós esperança, para produzir em nós fé, à medida que a gente vê o caráter de Deus se manifestando nas nossas vidas, às vezes mudando as nossas circunstâncias, às vezes mudando a gente no meio das circunstâncias. Então, é por isso que ele diz, em todas as coisas, deem graças. Por quê? Pela situação ruim? Não, pela fidelidade de Deus, que vai te sustentar, que vai te capacitar, que vai te fazer passar de um jeito ou de outro, que vai te dar a vitória, independente do tamanho do gigante ou do tamanho dessa situação que pode parecer para você tão difícil de passar. Mas vai passar, gente. Por quê? Porque aquele que fez a promessa, como Paulo fala aqui, ele é fiel e ele cumpre. Então, o motivo de eu dar graças é o caráter de Deus, a quem eu conheço, com quem eu ando e a quem eu sirvo. O caráter de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus são o motivo pelo qual eu sou capaz de dar graças em toda e qualquer circunstância. Aí ele continua, então, depois disso, e fala assim, não, lá no 19, gente, não apagueis o espírito. E aí, essa é uma coisa engraçada, porque todo cristão que nasceu de novo tem um espírito. Então, vocês viram isso aqui, gente? Ele não fala assim, não perca o espírito. Não dá para você perder o espírito. Se você nasceu de novo verdadeiramente, o Espírito Santo habita dentro da sua vida. Entendeu? Ele não vai dar uma voltinha assim, some e te deixa sozinho no meio da guerra. Isso não acontece. Mas,
Paulo diz que a gente pode apagar o Espírito. A gente pode abafar o agir do Espírito na vida da gente. É isso que ele está querendo dizer. E aí ele está usando um termo que também remete a uma tipologia do Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, o sacerdote era o responsável por manter o fogo diante do altar sempre aceso. Então, ele tinha essa responsabilidade de não deixar que aquele fogo, que representava, de fato, o Espírito e a unção de Deus, se perdesse. É uma responsabilidade do sacerdote. Aí, quando Paulo fala sobre esse não apagueis o Espírito, essa tipologia está por trás desse ensinamento de Paulo, nesse sentido de que a gente tem uma responsabilidade para não abafar o Espírito de Deus nas nossas vidas. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou orando e o céu está de bronze e nada está acontecendo, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, eu não estou conseguindo ver a manifestação de Deus. Às vezes é só porque a gente está ansioso demais e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas às vezes é porque a gente está aqui, gente, o Espírito está abafado, então ele não está tendo toda a liberdade. A gente não está dando para ele essa liberdade para agir na vida da gente. É que nem uma dona de casa, gente, todo mundo que é dona de casa que vai me entender. Não adianta você fazer uma faxina uma vez por mês. Porque você faz a faxina uma vez por mês, no primeiro dia está linda, né, gente? A casa está toda brilhando, os móveis brilhando. Você volta lá 2, 3 dias depois, é uma coisa do Satanás. Você não sabe de onde a poeira veio, gente. Mas se você passar o dedo, ela está lá. Ela está lá. E o que ela está fazendo? Ela está tirando todo o brilho dos seus móveis. Ela está lá, ela se infiltra. E às vezes você nem vê de onde que aquela coisa das trevas vem. Mas ela vem. Então, é por isso que a gente que é dona de casa, você tem que limpar o quê? Continuamente. Ô, gente, a gente tem que fazer faxina espiritual, igual a gente faz faxina de casa, continuamente. E tem gente que abandona a faxina espiritual, que nem abandona a casa e faz vista grossa, e assim, eu não estou vendo, mas está lá. Aí você não quer dar aquela faxina naqueles lugares que você fala assim, não, vai dar tanto trabalho que eu não quero nem mexer. Mas aí vai ficando acumulando aquela poeira. E quanto mais acumula, mais difícil fica. A gente precisa fazer essa faxina espiritual. A gente precisa olhar mesmo. Se aquilo que a gente está consumindo, se aquilo que a gente está deixando entrar na nossa mente, no nosso coração, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelos nossos relacionamentos, se tudo isso aí não está, tipo assim, entupindo as nossas vias espirituais, impedindo a gente de ouvir ou ver com mais clareza, se a gente não está aqui, abafando a agir do Espírito Santo com essas coisas, nos tornando crentes mais carnais, que estão mais acostumados com as coisas deste mundo, que acostumados com as coisas do Espírito, e aí não conseguem discernir as coisas do Espírito. Então, é nesse sentido que ele fala. E é exortação para todos nós aí. Não apagueis o Espírito. Depois, eu estou quase acabando, ainda tem tempo, hein, gente? O culto de noite é bom porque dá tempo para a gente. Glória a Deus, aleluia. Agora eu estou lá no 20, gente. Não desprezeis as profecias. E aí eu vou ler junto o 21. Então, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, gente, para a gente entender melhor essa exortação de Paulo aqui para essa igreja de Tessalônica, a gente teria que voltar lá em Atos. Como eu disse, lá em Atos 17 está a história dessa igreja aqui e de algumas outras igrejas. E aí, como eu disse para vocês, depois que Paulo saiu de Tessalônica, ele foi para Bereia. Aí, quando ele chegou em Bereia, ele tem um elogio para fazer a respeito dos irmãos de Bereia, comparando com os de Tessalônica. Ele vira para aqueles irmãos e fala assim, olha, os irmãos de Bereia são mais nobres que os irmãos de Tessalônica. Por quê? Porque os irmãos de Bereia estão conferindo todas as coisas na Escritura. Os irmãos de Tessalônica, ao que parece, não estavam, ou seja, eles estavam ouvindo de tudo, e eles não estavam tendo discernimento espiritual. Por quê? Porque se eu não confiro na Escritura tudo o que eu estou ouvindo, eu não tenho discernimento para saber o que de fato é de Deus, o que não é de Deus. Então, o que ele está dizendo para esses irmãos? Olha, vocês têm que reter as profecias, vocês têm que voltar e olhar as profecias. Que profecias, gente? As profecias a respeito de Cristo que estavam aí, que são uma grande parte do que compõe o Antigo Testamento. E eles falam assim, e aí vocês têm que aprender a reter o que é bom. Mas como é que eu vou saber o que é bom? O meu filtro é a palavra de Deus. É como o pastor Marley falou aqui hoje. Entendeu? Se eu não quero ficar tendo que me guiar pelo vento, enquanto eu estou lá dirigindo o avião, eu preciso me guiar por uma coisa que é mais confiável
do que o vento. O que é mais confiável do que o vento? O equipamento. E qual que é o equipamento? É a Bíblia. Então, ele estava falando para esses irmãos, falando assim, vocês estão com dificuldades aí para entender como é que vocês vão viver, como é que é esse negócio do retorno do nosso Senhor, tem que trabalhar, não tem que trabalhar, quer dizer que pode ser à toa agora e está tudo certo. Vocês estão com essas dificuldades aí, por quê? Porque vocês estão recebendo um monte de coisa e não estão filtrando essas coisas que vocês estão recebendo à luz da palavra de Deus. E como eu disse, Paulo teve pouco tempo no meio daqueles irmãos, gente. Então, eles não tinham curso de teologia, não. Como é que eles iam se virar? Eles tinham que se virar fazendo o que o pessoal lá em Bereia, que também teve pouco tempo, com Paulo estava fazendo. Conferir as escrituras, e era o que eles não estavam fazendo. Aí eles estavam tendo essas dificuldades aqui. Então, Paulo fala para eles, olha, aprendam a examinar as escrituras, aprendam a entender as profecias, aprendam a reter o que é bom. Ô, gente, esse é um conselho para nós muito valioso, porque, olha, você abre o seu YouTube aí, tem pregação de A a Z lá para você ver. Agora, tem cada pessoa falando cada coisa que você olha e fala assim, Jesus Cristo poderoso, que Bíblia que esse pessoal está lendo? E aí você vê o pessoal lá embaixo, glória a Deus, aleluia, que palavra, que unção, que maravilha. Eu fico assim, Jesus Cristo poderoso. Gente, me escandaliza. Fica assim, Senhor, a gente está precisando ser mais Bereia e menos Tessalônica, gente. A gente é muito Tessalônica. A gente recebe tudo e fica perdidinha assim, sem saber. Quando, na verdade, para a gente saber, a gente precisa examinar as Escrituras. E aí, então, Paulo termina lá no verso 23 e 24, eu vou terminar com esses dois versos, dizendo o seguinte, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Paulo termina dizendo, olha, gente, tudo isso que eu estou ensinando para vocês de forma tão prática que vocês vivam, só é possível se o próprio Espírito de Deus agir em vocês. Aí ele termina dizendo, olha, o Deus da paz é quem vai santificar vocês. E como a gente viu ao longo do texto, inúmeros dos conselhos dele tratam-se de situações que só são possíveis em nós à medida que nós caminhamos com o Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo é, deixe Deus agir na sua vida, deixe Deus mudar a sua visão de mundo, os seus relacionamentos, a forma como você se relaciona com o tempo, com o trabalho, com a família, com tudo. Deixe Deus agir em você, porque é Ele quem produz em você essa santificação. Com vistas a quê? Com vista a que você seja íntegro. A palavra íntegro, gente, significa inteiro, que não é dividido. Isso é uma coisa íntegra, é uma coisa inteira, que não é dividida. É como se Paulo estivesse dizendo para aqueles irmãos de Tessalônica, gente, vocês estão divididos entre Deus e o mundo. Mas só que o Senhor tem para nós é que nós sejamos inteiros nele, não divididos. Então, para que nós sejamos inteiros nele, ouçam esses conselhos, de fato, de nos admoestarmos uns aos outros, nos ampararmos, nos consolarmos, termos essa longanimidade, essa alegria, esse desejo de buscar entender as Escrituras, de caminhar com o Espírito de Deus, de dar graças a Ele. Todas essas coisas fazem com que a gente seja íntegro diante do Senhor e são o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Porque você pode olhar para essa lista e pensar assim, eu estou lascado que eu não dou conta de fazer nem 10%, Deus. Eu também não dou, não. Eu não dou conta de fazer nem 1%, gente. É por isso que Paulo, acho que depois dessa lista que ele vira para os irmãos e fala assim, fiel é o que vos chama, não é na sua força, não. Graças a bom Deus, você só tem que dar liberdade para o Espírito Santo agir, porque fiel é aquele que te chama, que te sustenta, que te capacita, que te habilita. E como Paulo diz, o qual também o fará. O Senhor é quem nos chamou, gente. E o Senhor é quem nos dá essa capacidade de perseverarmos com Ele até o fim. Até que Ele nos leve ao encontro com Ele, ou até que Ele retorne naquele grande dia a respeito do qual Paulo fala em para os Tessalonicenses. É o Senhor que nos mantém íntegros, é o Senhor quem nos santifica, porque Ele é fiel e Ele também o fará. Que a gente possa, e eu quero terminar então, como Paulo falou,
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.